aí você cuidou bem do seu marketing pessoal, soube tratar a questão de sua fisiologia, o seu tom de voz na apresentação, fez as perguntas certas para diagnosticar as necessidades do cliente. Você está indo no passo certo. Aí quando você vai chegando no final da venda, o cliente lança uma objeção. É claro que isso é natural, gente, porque se você, desde o início, começa o seu trabalho direitinho e no final o cliente não lança objeção nenhuma e adquire o seu produto e o seu serviço, você não fez uma venda, foi ele que comprou. A coisa mais natural é o cliente lançar algumas objeções. Mas, infelizmente, na verdade, nem muitos vendedores eles assimilam bem essa questão da objeção. Temos que entender que a objeção nada mais é que o cliente ainda quer mais informações para se sentir com mais confiança, ter mais certeza para fazer a compra. Temos que lembrar que quando nós lançamos uma objeção, não é que nós não estamos querendo, estamos negando aquilo. Porque quando o cliente não quer aquele produto, aquele serviço, nem objeção ele lança. Ele simplesmente fala que não está interessado ou vai embora. A gente pode também fazer uma comparação com a nossa família. Por exemplo, já percebeu que nós só brigamos com quem nós gostamos? A gente briga com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cônjuge. Nós não brigamos com aquelas pessoas que nós não gostamos. Aquele vizinho que você não gosta, às vezes você nem olha para a cara dele, você nem briga com ele. Então, quando o cliente ele lança uma objeção, é porque ele ainda está interessado. Aí o vendedor está assim, né, com sorrisão, marketing pessoal, fazendo as perguntas. Aí o cliente fala não, aí ele vai se transformando, né? Ele vai ficando carrancudo. Temos que tentar entender o que significa objeção. Então, como eu já dito, objeção significa que o cliente ele quer mais informações. Então, você tem que saber tratar essas objeções. Para toda pergunta, para toda dúvida, há uma resposta. Primeira lição que você tem que fazer, então, é tentar, no seu dia a dia, tentar descobrir quais são as objeções mais comuns que você enfrenta. Separei as 5. Está caro, não tenho dinheiro, vou pensar, preciso falar com a minha esposa. Vê quais são as objeções mais comuns no seu dia a dia e tenta, junto com a sua equipe, junto com os seus amigos de trabalho, descobrir uma resposta mais convincente para aquilo. É interessante até a gente analisar passos de como tratar uma objeção. E o que queremos analisar agora. Temos aqui 5 passos de como tratar uma objeção. Quando o cliente ele lança a objeção, você não precisa brigar com ele. É só seguir esses 5 passos que veremos agora. É o soco de café. Soco de café é uma técnica fantástica para você vencer e tratar as objeções. Trata-se de 5 passos que temos que fazer quando o cliente nos fala uma objeção. É as iniciais silábicas desses 5 passos. So, de sorria. Co, de concorde. De desvie. K, de canalize. E F, de feche. Vamos dar um exemplo sobre como podemos dar esses 5 passos com uma objeção muito comum, talvez a que você mais escuta no seu dia a dia. É quando você recebe um cliente na loja, ou quando você está visitando um cliente, falou de todo o seu produto, o seu serviço, e o cliente chega e lança a seguinte objeção. Muito bem, gostei, mas eu vou pensar. Gente, o que a maioria dos vendedores fazem quando o cliente fala, eu vou pensar? Ele saca o cartão, então tudo bem, então o senhor, por favor, pense, aqui está o meu cartão, qualquer coisa, o senhor me ligue. Quantas vezes você recebeu uma ligação de um cliente que falou que ia pensar? Nunca. Isso é a exceção à regra. Então, quando o cliente fala, eu vou pensar, você tem que tentar já tratar essa objeção. Vamos voltar aos 5 passos? Qual que é o primeiro passo quando o cliente fala, vou pensar? Sorria. Sim, porque justamente o que o cliente não quer nessa hora é cara fechada. Porque quando ele fala, vou pensar, você já começa a pensar, ele vai pensar e eu vou perder a minha venda. Não, sorria, mostrando para ele que você ainda está dentro ali da negociação. Inclusive, é muito bom lembrar que quando o cliente ele lança a primeira objeção, é aí que começa a negociação. E é aí que você tem que mostrar que você realmente é um profissional de vendas. Então, sorria. Depois, é o CODE concorde. Como que você pode concordar que o cliente falou que vai pensar? Mais ou menos assim, ó. Ah, o senhor vai pensar? Que bom que o senhor vai pensar. É sinal que o senhor gostou. Porque se o senhor tivesse gostado, nem pensar o senhor iria. Você está concordando com ele.
Ou se não, realmente, né, esse produto tem um investimento bastante elevado. Eu que não quero que o senhor compre assim de emoção e depois se arrependa. Que bom que o senhor vai pensar. Concorde com ele. Vamos então para o próximo passo. O próximo passo é o desvio. O desvio nada mais é que uma simples e pequena palavra. Mas, e por que você tem que usar essa palavra para desviar o processo? Porque é mais ou menos assim, você estava indo para essa direção, não estava? Você estava apresentando seu produto, estava indo muito bem, de repente o cliente chegou e te mudou de direção. Ele falou, tá bom, eu vou pensar. Aí o que você fez? Você sorriu, você concordou, que bom que o senhor vai pensar, é sinal que o senhor gostou, se eu tivesse gostado, nem pensar o senhor iria. E aí de repente você volta, mas... e canaliza. Como é que canaliza? Fazendo uma outra pergunta. Senhor, só deixa eu fazer uma perguntinha. Vai pensar em quê? Que já é o fechamento de novo. Você está de novo fechando a sua venda. Você está de novo jogando para o cliente a responsabilidade dele argumentar. Que é muito importante entender o seguinte, quando o vendedor está na frente de um cliente, uma venda vai ser feita. Ou você que vai vender para ele o seu produto ou seu serviço, ou é ele que vai vender para você a ideia de que ele não pode comprar. Vamos ver quem tem mais argumentação. Ou ele se convence dos benefícios do seu produto ou do seu serviço, ou você se convence, e às vezes cedo, de que ele não tem condições de comprar. É muito interessante isso, porque 66% das vendas, elas ocorrem após a sexta objeção. O cliente vai falar de várias formas diferentes a palavra não para você. Só depois da sexta que você vai concluir a sua venda. Mas, infelizmente, 80% dos vendedores desistem na primeira. Por exemplo, o cliente lançou, vou pensar, ele já desiste e já vai para o outro cliente. Agora, se você souber tratar essa objeção, usando um soco de café, primeiro você sorria, depois você concorda, depois você desvia, canaliza e fecha. Digamos que você soube fazer o soco de café direitinho com a objeção, vou pensar. Aí o cliente, por que você tem que perguntar para ele, vai pensar em quê? Porque a objeção, vou pensar, é uma objeção camuflada. É o cliente que talvez não queira te magoar, não queira falar um não diretamente, então ele fala que vou pensar. Ou até mesmo ele realmente ainda tem aquela dúvida, porque nós comentamos que a objeção é porque o cliente ainda não tem a certeza de que ele quer comprar. E você ainda não sabe qual é essa dúvida. Então não precisa ficar com medo, pode perguntar para ele, tudo bem, senhor, mas vai pensar em quê? Aí de repente ele comenta assim com você, mas sabe o que é? Esse mês eu estou um pouco apertado. É a segunda objeção. Como é que a gente pode fazer agora? Usa o soco de café de novo. Ah, está apertado, é a questão financeira? Não tem problema. Qual que é o primeiro passo que iremos fazer? Sorria. E concorde. Senhor, eu que não quero trazer dor de cabeça. Na verdade, eu estou querendo trazer soluções para o senhor. Se a questão financeira, sabe como que é? A gente gasta agora, depois não tem, aí vira uma bola de neve. Eu que não quero fazer isso. Mas, viu como nós já estamos desviando de novo? Um mas, e vai canalizar para o fechamento de novo. Canalizando, fazendo como? Fazendo uma outra pergunta. Mas só fazer uma perguntinha, senhor cliente. Esse mês o senhor falou que está apertado. Eu posso voltar aqui no mês que vem? O senhor vai estar mais tranquilo, a gente pode talvez fechar esse negócio? Pessoal, se o seu produto ele possibilita que você coloque uma entrada para 30 dias, você já sabe qual que vai ser o final disso. E aí, quantas objeções forem possíveis, você usando sempre a técnica do soco de café, sorrindo, concordando primeiro com ele, desviando e fazendo uma outra pergunta para ele raciocinar, porque às vezes o cliente, ele precisa raciocinar. Às vezes ele lança a primeira objeção, o produto está caro, aí você começa a raciocinar com ele, e ele percebe realmente que não é tão caro assim. A gente ainda vai falar dessa questão da objeção tá caro no outro vídeo. Mas é muito importante nós entendermos que o tratamento de objeção pode fazer com que nós potencializamos as nossas vendas e, consequentemente, o nosso ganho. Porque no mundo das vendas existe a regra do 1/3. 1/3 dos clientes que você for apresentar o seu produto ou o seu serviço, consequentemente, eles irão falar sim. Já aconteceu de você fazer uma venda fácil assim? Por quê? Porque quanto mais você oferece, mais você vai poder obter essa possibilidade. Você estar no momento certo, na hora certa, com o produto certo para a pessoa certa. Você ofereceu, a pessoa falou sim. 1/3 das vendas, o cliente vai falar não. A gente tem que entender muito bem isso, que
às vezes não tem como vender. Não podemos atingir 100% de vendas. Um terço disse sim. Um terço vai dizer não. Já tem que estar habituado e acostumado com isso. Sobrou o quê? Mais um terço. Qual é esse terço? É o terço do talvez. É o terço do vou pensar. É o terço que esse mês eu não tenho. É o terço que eu tenho que falar com a minha esposa. Esse um terço para o cliente é talvez. Mas para o vendedor é não. Ele não vai ganhar dinheiro, porque ele não vai vender. Se conseguirmos, com a técnica do soco de café, tratar o máximo possível desses um terço de talvez, o que pode acontecer com as nossas vendas? Digamos que a gente teve o sim, teve o não, e transforma o talvez em sim. É como se a gente estivesse dobrando o número das nossas vendas, dobrando o número do nosso ganho. Se nós tínhamos uma comissão de R$ 1.500, essa comissão pode ser R$ 3.000. Mas, sinceramente, a gente não precisa nem dobrar. Se a gente já obter um ganho maior aí de vendas de 20%, 30%, já está de bom tamanho. Então, recapitulando, o que nós precisamos fazer? É entender quais são, por exemplo, as 5 objeções mais comuns que nós recebemos no dia a dia, junto com a nossa equipe, ou com o gerente, ou o gerente junto com a sua equipe, ou com um vendedor falando com outro vendedor. Como que podemos tratar melhor essa objeção? Usando a técnica do soco de café, com certeza nós podemos potencializar ou até mesmo dobrar as nossas vendas. Então, ouça atentamente as objeções dos seus clientes. Não leve para o lado pessoal. Responda a ele, mostre que você está entendendo, que você compreende essa dúvida que ele está tendo. Rebata essa objeção fazendo perguntas para ele, com a técnica do soco de café. Desta forma, você vai potencializar as suas vendas e se tornar um campeão de vendas.